Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto e você pode participar com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para os nossos canais. Tem aí o nosso WhatsApp, anote aí o número 991637905. Temos também o telefone aqui da nossa redação da TV Câmara, o 3214-7766, e também o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook e também no YouTube, onde também você pode acompanhar nosso programa em tempo real. Bom, em nosso programa de hoje nós vamos falar sobre a explosão dos casos de gripe e Covid-19, que tem lotado unidades de saúde, afastado profissionais por contaminação e levou o complexo do hospital de base a proibir a visita nas enfermarias. Nós vamos falar também dos cuidados a serem observados ao internar os idosos em clínicas de repouso, principalmente nesses tempos de Covid e gripe. E vamos falar também dos direitos dos consumidores que tiveram passagens aéreas e pacotes de viagem cancelados aí em decorrência da Covid-19, que tem aumentado muito, inclusive os casos de gripe. Mas a gente vai começar o programa de hoje falando dos cuidados que devem ser observados na hora de internar um idoso numa clínica de repouso, né? Principalmente, como eu disse, nessa época de alta contaminação de vírus respiratórios, como influenza e a Covid, que são particularmente mais agressivos em idosos, né? Muitas vezes mesmo que já vacinados. E para conversar com a gente sobre isso, dar dicas e falar sobre esses cuidados, eu converso agora com a Soraya Zerati Pequito, ela que é enfermeira responsável pela Casa de Repouso Bem-Estar, uma das muitas clínicas aí da nossa cidade. Tudo bom, Soraya? Me ouve bem? Oi, bom dia, tudo bem? E você? Tudo Bom jóia. dia a todos, né? É isso aí, obrigado por nos atender, Soraya. Bom, vamos começar falando o básico aí. Quais são os cuidados que as pessoas devem observar, os cuidados a serem tomados ao escolher uma clínica de repouso para o seu avô, para o seu avó, às vezes a mãe idosa, o pai idoso, enfim, para os idosos? Olha, os cuidados são muitos, na verdade. Na verdade, eu falo muito para a família, né, que vem conversar com a gente. Primeiro detalhe é você ter aquela empatia pelo lugar que você está colocando. E segundo, eu acho que você tem que ver as condições de segurança para você colocar seu ente querido dentro da casa. Uma das coisas, dos pontos principais que eu zelo muito, assim, que a gente sempre orienta as famílias, é que a casa tem que estar de acordo com a legislação, tem que estar dentro das normas da vigilância sanitária, tem que ter o alvará de funcionamento, para poder estar regulamentada com o funcionamento dentro das normas, né? Dentro das normas que são exigidas para a gente de casa de repouso. Porque a gente tem que seguir uma RDC, a gente tem várias coisas que a gente tem que respeitar para poder ter uma casa de repouso funcionando de acordo com a lei. Soraya, e em termos de estrutura, o que uma casa de repouso adequada tem que ter para o idoso? Funciona como uma casa normal? Tem cozinha? Enfim, como que é o ambiente? A casa de repouso, como eu te disse, a gente funciona em cima de uma RDC. A gente tem que respeitar essa RDC, que ela dá todas as orientações para que você abra a casa. Então, é uma casa que geralmente a gente faz uma adaptação nessa casa e segue as normas de corrimão, de piso, de distanciamento de leitos, de banheiro privativo, lugar de refeitório, lugar de lazer deles, lugar de convivência, enfim. A gente tem toda a estrutura de uma casa, porém, seguindo todas as normas de uma legislação. Legal. Nesse tempo de Covid, como é que as casas têm lidado aí com questão de visitas, vacinação, a própria convivência dos idosos entre si ali na casa, como funciona?
Olha só, a vigilância sanitária sempre nos orienta, tanto a vigilância sanitária quanto o Conselho do Idoso. A gente recebe várias orientações e a gente tem a liberdade de trabalhar de acordo com aquilo que eles nos orientaram. Cada casa adota a sua política de cuidados. Eu sou extremamente rigorosa aqui por preservar a vida deles. Então, eu não abro mão do cuidado que tem que ser feito, né? Eu gosto de deixar a coisa muito certinha para que a gente não tenha problema. E graças a Deus, até agora, nesses anos de pandemia aí que a gente vem passando, a gente não teve nenhum caso dos nossos pacientes aqui de perder paciente e tudo mais pelo cuidado. Então, como é que funciona? Aqui na minha casa, eu vou dizer como que a gente tem feito. Hoje, a gente teve uma flexibilidade em relação a visitas, porém, com esse avanço do Covid agora, eu acredito que a vigilância deve nos orientar de uma outra forma para que a gente dê também, como está acontecendo nos hospitais, proibir as visitas, mesmo com distanciamento. Então, a gente trabalha com visita hoje com distanciamento, todos de máscara, todos passando álcool 70% na mão, e a visita controlada. A visita aqui na minha clínica ela é agendada, e é 30 minutos por família, e a gente procura deixar assim 2 vezes por semana essa visita. E essa visita também, ela tem que estar com a vacinação em dia. Tem que ter o passaporte, tem que ter o passaporte aí da vacina. É o passaporte vacinal, tem. Então, para entrar na casa, a visita, ela tem que nos trazer o comprovante de vacinação. E a gente tem pedido para que não venha muita gente. Nosso limite máximo de visita são 2 pessoas. Criança, no momento, não está entrando, né? Porque geralmente tem os netos, tem tudo isso que eles gostam de ver. Mas, infelizmente, para agora, a gente não está deixando entrar porque não pode ter o contato muito próximo. E criança gosta de abraçar, gosta de beijar, que é uma das coisas que a pandemia nos privou, né? Porque a gente não está podendo ter esse contato afetivo, de abraço, de beijo, porque o risco de contaminação é grande. Em relação à vacinação, todo hóspede que é admitido aqui, a gente sempre, e todos nós que estamos trabalhando aqui, estamos com a vacina em dia. Aliás, nós somos um dos primeiros a serem vacinados. Sim. A Secretaria da Saúde priorizou isso para nós, que foi um presente, né, para a gente poder preservar a vida deles, porque foram os que mais correram riscos, né, durante a fase aguda da pandemia. Então, a gente foi vacinado logo no começo, já recebemos todos a 3ª dose, mas eu ainda recebo pacientes aqui, hóspedes aqui na casa, que não têm a vacinação completa. Então, quando o hóspede chega aqui, que é um hóspede novo, a gente sempre colhe o teste de Covid, e mesmo assim, esse hóspede fica em isolamento por mais uns 5 dias, porque pode vir apresentar algum sintoma, né? Então, eu tenho esse controle, funcionou muito bem, a gente não teve nenhum caso de pacientes que chegou aqui contaminado e que teve convivência com os outros hóspedes, podendo fazer uma contaminação do grupo todo. Principalmente agora, com essa variante, né, com a Omicron, que ela é muito de fácil contágio, porém, assim, ela tem uma característica de ser não muito agressiva, né, na doença, mas ela é muito fácil de contaminar. Sim. Então, a gente tem tido muito contato e muito cuidado em relação a isso, para não deixar que a doença entre na casa e contamine os hóspedes que aqui estão, né? A gente tem esse dever de proporcionar segurança para eles, né? Para eles e para nós. Então, a gente conversa muito com a família. Se você tiver sintomas de gripe, se você não tiver com dor de cabeça, todos os sintomas do Covid, diarreia, e agora com a H3N2 também, que está muito disseminada, e está uma gripe muito forte, né, que tem deixado todo mundo muito confuso no diagnóstico, porque ela tem muita característica do Covid. Então, a gente pede para que essas pessoas que tiverem os sintomas não estarem vindo visitar por enquanto, e os nossos funcionários também. Os nossos funcionários também, se tiverem qualquer sintoma,
eles estão afastados e só voltam depois de testados e melhor da condição de saúde. No caso específico da sua clínica, são quantos funcionários? E aí eu também aproveito para encaixar outra pergunta, se no regramento de clínicas existe um número mínimo de enfermeiros, enfim, de cuidadores. Sim, por idoso. Entendi. Como é que funciona? Na nossa lei, na nossa RDC, ela funciona da seguinte forma. Pelo número de hóspedes com os graus de dependência. Então, é grau 1, grau 2 e grau 3. Então, para o grau 1, você tem um cuidador, que não é específico, que seja da enfermagem, né, para cada 20 idosos. Para grau 2, já são 10. E para grau 3, já são 5 funcionários para isso. Então, isso varia muito de acordo com o número de hóspedes que você tem na casa e com o grau de dependência que ele tem. Então, não dá para ser uma lei, não dá para a gente falar assim, uma regra que todas as casas têm que funcionar dessa forma, ter um número X de funcionários, porque vai de acordo com a característica do hóspede que ela tem dentro da casa. A dependência máxima de um paciente aí, no caso, é o quê? É um idoso que depende de tudo, para tudo. A gente coloca assim, o que é o grau 3? É o paciente que tem total dependência de um cuidador para as suas atividades básicas, né? Ou então um paciente que está acamado há muito tempo, porque hoje a gente tem muita sequela do Covid, por exemplo. Então, o paciente vem com traqueostomia, com sonda de alimentação, em uso de fralda, acamado, não sai da cama, não anda. Então, a gente precisa estar fazendo todo o cuidado nesse hóspede, porque ele precisa desse cuidado porque ele é incapaz de fazer. Então, esse é um grau 3. O grau 2 é aquele grau intermediário, que ele tem umas três dependências aí, mas ele ainda tem alguma autonomia. E o grau 1 é aquele hóspede que tem uma autonomia maior, que ele anda, que ele se alimenta sozinho, é dono dos seus atos, vamos colocar assim, para poder... como se estivesse em casa, mas está sendo cuidado na casa de repouso. No caso desse idoso mais independente, vamos pôr o caso da alimentação. Ele pode escolher e preparar o alimento ou é o cardápio ali do dia? A gente tem uma nutricionista, todas as casas são obrigadas por lei ter uma nutricionista, e essa elabora o cardápio e a gente segue a orientação do cardápio da nutricionista. Na lei, a gente oferece 6 refeições por dia para cada hóspede. Okay. Então, são seis refeições fracionadas. E só voltando na sua pergunta, hoje eu tenho 17 funcionários na casa e, lógico, tanto nos serviços de enfermagem quanto nos serviços gerais e cozinha, que eu respeito a norma exatamente como ela tem que ser, e mais os profissionais contratados, porque a gente tem um médico que trabalha com a gente, que é responsável por eles aqui, do cuidado deles na casa. A gente tem a fisioterapeuta, a nutricionista, a terapeuta ocupacional, aí a gente tem a psicóloga, aí a gente tem uma musicoterapia que faz a parte de recreação. Então, a gente tem vários profissionais que também trabalham dentro da casa, que aí aumenta o número de gente que trabalha aqui dentro, né? Eu até ia te perguntar, você falou meio por cima, no começo você falou de lazer, o que é oferecido em lazer ali? É música? Então, nós hoje, com a pandemia, nós estamos muito limitados nas nossas atividades. No entanto, a gente abriu um pouco mais e agora, com esse avanço, vamos ter que restringir novamente. Mas o que a gente tem? A gente tem a terapeuta ocupacional, que ela faz atividades de trabalhos manuais, jogos, a musicoterapia, que tem um profissional que vem tocar vários instrumentos, cantam com eles e tudo mais. A nossa psicóloga também, que faz uma terapia em grupo com eles, tudo. E agora a gente está desenvolvendo, né? Que a gente ia começar, mas demos uma segurada também com a dança, os passeios que a gente faz fora da casa, entendeu? Só que com a pandemia, hoje a gente não está podendo fazer as coisas, então a gente está limitando com os nossos profissionais em atividades
dentro da casa, sempre no período da tarde, né? A gente deixa para fazer essas atividades para poder passar o tempo, né? Porque senão a gente tem a sessão de cinema, pipoquinha, aquelas coisas para tomar o tempo do pessoal que gosta também. Mas as nossas atividades hoje estão limitadas dentro da casa em relação ao lazer. Bacana. Em termos de segurança, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sempre tem, às vezes, aí notícia de maus tratos, enfim, a gente teve até aquele caso uns anos atrás de um idoso que morreu queimado num asilo, né? Ele estava fumando, deixou cair o cigarro, acho que ele estava até amarrado na poltrona aí, depois disso... Isso acontece, veja bem, os maus tratos são uns negócios muito, muito difíceis de dizer. Porque o que acontece? A gente que cuida no todo dia, o que acontece? Às vezes você pega, o idoso, por exemplo, vai ter uma queda. Aí você pega o idoso meio que no susto ali. Estou te dando um exemplo sim. Por cima do negócio. Às vezes, na forma com que você pegou, a pelinha muito fina, você faz um hematoma ali e acaba machucando. Então, tem situações que a gente... acaba, às vezes, fazendo um hematoma, ou às vezes o idoso pode bater, andando sozinho, ele pode ter uma queda. Aí, muitas vezes, pela osteoporose, ele pode fraturar e cair. Ou, às vezes, ele pode... A gente usa muito uma restrição mecânica, né? Que a gente fala que é o bem necessário. Que é aquele quando você passa um lençolzinho para o hóspede não cair para frente da cadeira, ou para ele não se levantar sozinho, porque a gente tem, na casa, a gente tem vários pacientes e vários funcionários, mas eles são muito rápidos, você não imagina como são rápidos, assim, na hora de acontecer alguma coisa. Sim. Eu tive uma situação de queda, por exemplo, na minha clínica, que é um exemplo muito, muito, assim... Era aniversário, que a gente comemora todos os aniversários e todas as datas também festivas maiores. E era aniversário de uma hóspede. E aí, o que aconteceu? Ela estava com a filha cantando parabéns na frente do bolo. Para que ela foi apagar a velhinha, ela tombou e não deu tempo, porque a gente estava tirando uma foto dela com a filha na frente do bolo e tudo mais. E a paciente teve uma queda. Graças a Deus não machucou, não foi nada. Mas são situações muito rápidas. Né? Até por isso, complementando a pergunta, Soraya, tem sido aí, às vezes, até propaganda de algumas clínicas, temos câmera e você acompanha em tempo real. Sim. É válido isso? Acompanhar pelo celular, a câmera? Eu tenho aqui a minha clínica é toda monitorada. Eu só não tenho câmeras nos quartos e nos banheiros, porque eu acho que tira a privacidade do hóspede. Então, todas as nossas áreas em comum, a gente tem as câmeras aqui. E também a família, ela pode... Eu não tenho esse acesso remoto. Uhum. Eu não tenho esse acesso remoto. Porque o que eu coloco muitas vezes para a família? Às vezes você pega você abre a câmera num momento que você não consegue entender o momento que ele está dentro da casa. E aí você pode... A interpretação são várias em relação daquele momento, entendeu? Às vezes não tem nada demais, mas a pessoa enxerga alguma coisa demais. Sim. Então, aqui as nossas câmeras são abertas para a família, sempre que quiserem ver, está à disposição. Eu trabalho com relatório diário deles, de como passou durante o dia, de como passou durante a noite. Então, a gente tem todo esse cuidado de estar anotando tudo em todas as situações. Intercorrências acontecem, o idoso, ele não passa mal de hoje para amanhã, ele passa mal de agora para daqui 2 minutinhos. Sim. Então, requer muita atenção. Eu tenho 22 anos de casa, sim, já passamos por várias situações, e a gente procura sempre amenizar da melhor maneira possível nas intercorrências. Aqui eu tenho área de cobertura de UTI móvel, a gente... tem o pessoal que faz a remoção rápida, caso tenha alguma urgência. Porque, por exemplo, a gente faz muito pós-operatório de fratura de fêmur. Não que o nosso hóspede necessariamente, mas hóspedes novos que chegam, que estavam em casa, e a recuperação na casa de repouso sempre, eu sempre falo para a família, a regra
faz com que a recuperação seja melhor. E a gente tem uma vida muito regrada dentro da casa de repouso. Então, desde a alimentação, horário de medicação, os profissionais que trabalham, a fisioterapia para a reabilitação de uma fratura, por exemplo. Mas a gente nunca está livre de ter um trombo que saia, que o paciente apresente uma TEP, que a gente fala, que é o tromboembolismo pulmonar, por exemplo, de uma cirurgia de fratura de fêmur. Isso é uma situação que acontece que não é nem porque o hóspede quis e nem porque a casa não viu, mas são situações fisiológicas que podem acontecer. Então, a gente tem que ficar muito atento a tudo. Eu te falo que é uma dedicação. Você tem que se dedicar, você tem que amar, você tem que respeitar para você poder, assim, manter essa casa e você manter a integridade do seu hóspede dentro dela. Legal, gente. Eu estou conversando com a Soraya Zerati Pequito, ela que é a enfermeira responsável pela Casa de Repouso Bem-Estar, falou sobre os cuidados e atenções que a gente deve ter na hora de internar nossos idosos. Soraya, para a gente encerrar essa entrevista rapidinho, quando uma família sabe ou é recomendado a hora de internar o seu idoso querido, muitas vezes a pessoa fica com dó, com pena de internar o idoso. Qual que é o momento ali de internar o idoso para a gente concluir, por favor? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes, a casa da gente não é assim, o melhor lugar para ele naquele momento. Então, o melhor momento para internar o idoso numa casa de repouso é o momento que ele precisa de cuidados especiais, que em casa a gente não consegue oferecer esse cuidado para ele nas 24 horas. Um paciente com Alzheimer, por exemplo, requer atendimento 24 horas. E a família, muitas vezes, tem que trabalhar, tem os filhos pequenos. Então, esse idoso não recebe essa atenção, esse carinho, esse cuidado que ele precisa no tempo integral. Então, eu acho que o tempo de você procurar uma casa de repouso é de acordo com a necessidade que você sente dentro da sua casa em estar oferecendo o melhor. Porque quem ama quer sempre o melhor. E como eu te disse no começo, nem sempre a nossa casa pode ser o melhor lugar para aquele momento. Então, a casa de repouso não é um lugar que a gente vem para ficar só para morar para o resto da vida. Ela pode vir por uma temporada, o hóspede pode estar aqui por uma temporada, se recuperar e voltar para casa. Tá certo, gente. Então, entendeu? É assim que a coisa funciona, no meu ver, né? Sem dúvida. Maravilha, Soraya. Quero te agradecer por essa entrevista, as dicas. Fica aí, então, enfim, as dicas dadas aí pela enfermeira responsável pela Casa de Repouso Bem-Estar. Eu quero agradecer a Soraya pela entrevista. Obrigado, viu, Soraya? Eu que agradeço. Tá aí, gente. Bom, vamos continuar aqui o programa, gente, e também pela retomada crescente aí dos casos de doenças respiratórias, como a Covid e a influenza, que a gente já tratou aí na abertura, com esse foco dos lares de idosos, companhias aéreas, agências de turismo e, inclusive, os cruzeiros, né? Estava no auge da temporada dos cruzeiros, têm cancelado voos e pacotes, inclusive por contaminação dos próprios funcionários das empresas aéreas que estão se contaminando aí, as empresas sem mão de obra para trabalhar. Isso tem acontecido muito também nos Estados Unidos. Só no final do ano passado até agora, em especial na última semana, mais de 1.000 voos foram cancelados aí, tanto pela Latam quanto pela Azul, como eu disse, inclusive por funcionários afastados por contaminação. E o que fazer nesses casos? Sobre isso a gente vai conversar agora com o diretor do PROCON de Rio Preto, o Dr. Jean Dornelas. Está aqui no Zoom comigo. Jean, tudo bem? Não temos o Jean Dornelas aí ainda. Estamos aguardando aí o Jean Dornelas entrar aqui no Zoom. Vamos continuar aqui. Não temos o João. Então, daqui a pouquinho o Jean Dornelas, então,
deve ter tido um probleminha aí na conexão. E por conta também, vamos continuar falando aqui do surto aí de Covid e de gripe, né, que por conta do aumento expressivo dessas doenças respiratórias, o complexo do Hospital de Base proibiu nessa semana a visita de pacientes internados na enfermaria, justamente para evitar o risco de novas contaminações. Vamos conferir os detalhes aí na reportagem do Matheus Camargo. Diante do aumento dos casos de coronavírus, o Hospital de Base de Rio Preto suspendeu temporariamente as visitas na enfermaria não Covid. Fica permitida a presença de visitantes nos casos previstos em lei para os menores de 18 anos, idosos e deficientes, ou para aqueles em que a condição clínica justifique. Na UTI, semi-UTI, pronto atendimento e cuidados paliativos, as visitas continuam liberadas uma vez ao dia. Para as visitas permitidas, é obrigatório comprovar a imunização completa contra a Covid-19. Não será autorizada a entrada de visitantes e acompanhantes com sintomas gripais, como febre, tosse e coriza. Estão suspensas também as visitas aos pacientes pediátricos e obstétricos internados no HCM, Hospital da Criança e Maternidade. A entrada de acompanhantes no HCM continua liberada, mas seguindo as regras de comprovar a vacinação e não apresentar sintomas gripais. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Os casos têm subido bastante aí, principalmente os casos de gripe, né, a chamada síndrome respiratória aguda grave, e por conta disso o setor de saúde, tanto o público quanto o privado, tem sofrido com o afastamento de funcionários contaminados, né? Só no Hospital de Base são 500 profissionais de saúde afastados, na Secretaria de Saúde aqui de Rio Preto outros 80 e na Santa Casa 30, sem contar a superlotação dos pronto-atendimentos e a alta procura por exames. E sobre essa alta procura por exames, o Hospital de Base, o complexo Funfarm, ampliou o drive-thru ali para testagem rápida. Quem tem as informações é a jornalista Vivian Lima. Diante da alta procura por testes de Covid-19, o Hospital de Base de Rio Preto mudou o local do serviço de drive-thru de testagem. Para evitar que uma longa fila se forme na Avenida Brigadeiro Faria Lima, agora o serviço está sendo oferecido no Centro de Convenções da FAMERP, com entrada pela Rua Manuel Pina, na lateral do HB. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 5 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Lembrando que no drive-thru está sendo realizado o teste de antígeno, que é um teste que oferece um resultado mais rápido. O resultado sai em 1 hora. O valor do teste é de R$100. O médico Jorge Fares, que é diretor executivo da Funfarm, explica quem deve procurar a testagem. Quem tiver sintomático, não é isso? Ou contactantes. São as pessoas que devem fazer os testes, né? Se tiver qualquer sintoma, né, é aconselhável para saber, apesar que a maior parte hoje é influenza, é gripe, mas existe um percentual pequeno que é Covid. Se tiver sintomas altos, respiratórios, coriza, não é isso? Febre, qualquer outro sintoma, dor de garganta. E os contactantes, teve uma pessoa que estava com Covid e teve contato, é conveniente fazer para saber se ele não está transmitindo. Dr. Fares fala também sobre o número de internações por Covid no HB nos últimos dias. Na última semana agora, essa semana, né, de 1 a 8, aí, 1 a 7, aumentou. Nós tínhamos 3, 4 pacientes na UTI, agora ontem estava com 9, hoje está com 9. Então está aumentando um pouquinho o número de internações, sim. É pouco ainda, mas meio desproporcional, porque o número de positivos aumentou muito, indicando que a doença é bastante transmissível, está atingindo bastante a população, não é isso? Mas está ficando pouco doente, mas está ficando, está aumentando a doença.
certo? Precisando de enfermaria, precisando de UTI. Por enquanto é pouco, mas a previsão é se a doença for transmitindo em grande quantidade, esse pouco vai se tornar muito, porque é um percentual. Mais informações sobre a Covid-19 você acompanha ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Bom, tá aí, gente. Todo cuidado é pouco, né? Os casos têm subido bastante. É só ver o número de funcionários da saúde, né? Do setor de saúde afastados. Bom, agora sim eu já tenho o diretor do PROCON de Rio Preto aqui no Zoom com a gente, o ex-vereador dessa casa, inclusive, o Jean Dornelas. E só para repetir a chamada que eu fiz aí, que desde o final do ano, né? Em especial na última semana, vários voos cancelados, pacotes de turismo e também os cruzeiros, inclusive por falta de funcionários, né? Muitos funcionários dessas empresas contaminados. E o que fazer nesses casos? Está aqui o diretor do PROCON para falar com a gente. Jean Dornelas, obrigado por participar aqui. O que os consumidores podem fazer, Jean, que tiveram aí voos, pacotes, cruzeiro cancelado? Bom, primeiramente, prazer estar aqui com vocês, né? A nossa Casa Municipal de Leis, né? Satisfação, obrigado pela oportunidade, esse espaço do PROCON. Veja bem, o fato de termos a pandemia não altera em nada as obrigações das empresas aéreas e empresas rodoviárias. Pois bem, imaginemos que o voo foi cancelado. E aí você pergunta, e aí, por que está na pandemia? Eu tenho que ter uma paciência maior? Não, gente, paciência é normal, né? Respeito, que o problema é geral. No entanto, as obrigações legais das empresas aéreas continuam as mesmas, porque em direito a gente chama de responsabilidade objetiva. O que é isso? Eu tenho uma atividade que não importa o motivo, se der algum problema, eu tenho que assumir o risco do negócio. Então, esse risco não pode ser transportado ao consumidor. Então, gente, quando há um atraso de um voo de 1 hora, nessa primeira hora a empresa já é obrigada a fornecer para o consumidor telefone e internet. Isso geralmente todo mundo já tem. Passou de 1 hora, tá? A partir da segunda hora, olha que interessante isso. Você, consumidor, lá no aeroporto, já tem direito a, no mínimo, uma alimentação e bebida. Eles têm que te fornecer um voucher. Então, a partir da segunda hora de atraso de um voo, já tem que te fornecer tudo isso. A partir de 4 horas, deu zebra. Cancelou o voo, não tem jeito. Se você estiver na sua residência, no seu local, sua cidade de residência, eles vão ter que te pagar o táxi, se você precisar de um táxi para voltar para casa. E, obviamente, a sua escolha do consumidor, ou devolver aquele dinheiro integralmente, ou lhe acomodar em outro voo, inclusive de outra companhia, se for o caso. Mas a escolha é sua, é do consumidor. Se você estiver fora da sua cidade, tem que arcar com tudo, viu, Alexandre? Eles vão ter que fornecer alimentação, transporte, hotel, tudo. E se você tiver um outro problema, imaginemos que você tinha uma reserva no hotel, que você teve que pagar uma multa, uma coisa do tipo, tudo isso você deve documentar, pegar recibos e abrir o pedido chamado lá no site, no canal de ouvidoria, no canal de relacionamento do consumidor e pedir tudo isso para a empresa. Eles têm um prazo máximo de 30 dias para resolver. Se não resolverem, você deve abrir a reclamação no PROCON. E o PROCON, além de buscar o seu direito, poderá aplicar uma penalidade à empresa, como já está em andamento, tá, Alexandre? Aqui em São José do Rio Preto, a Passaredo aprontou aí um desrespeito muito grande com os nossos consumidores. Eu fui lá em loco, conferi, já notifiquei a Passaredo e te adianto que possivelmente nós vamos aplicar uma multa na Passaredo, justamente porque ela não cumpriu essa regrinha que eu falei para você aí. Muito bom. Inclusive, estou com o registro aqui, até uma reportagem da Folha de São Paulo hoje, que aquela lei que permitia um prazo maior para remarcar o voo, ela venceu em 31 de dezembro, né? Aquela lei que entrou em vigor no auge da pandemia ali, né? Ela não está mais vigente, né? Então, nós estamos partindo para a resolução 400/16, que traz as regras normais, né? O que eu sempre
peço para os passageiros é que respeitem o pessoal que está lá no guichê da companhia, né? O pessoal também está sofrendo. Tá. Eu vejo lá no PROCON, eu estou com uma queda de número de servidores também, né? Então, o que eu peço é, o teu direito do consumidor está garantido, mas só o respeito, não adianta gritar, não adianta xingar, né? Porque realmente não tem culpa aquela pessoa que está ali, né? Aquela atendente do guichê. E nós, autoridades, vamos agir com a mão pesada, como o doutor Capês hoje já está notificando também lá em São Paulo, Sim. com a mão pesada quem não respeita a legislação. Inclusive eu estou até com essa reportagem, o PROCON de São Paulo cobra resposta de empresas aéreas após voos cancelados, né? Inclusive ameaçando uma multa milionária aí às empresas. A multa pode chegar até 10.538.000 reais. Pesado, hein? Tem que pensar 2 vezes respeitar o consumidor. Hoje o mesmo vale para pacote turístico? Por exemplo, comprei um pacote para ir para o Nordeste, aí o voo é cancelado, eu perdi o hotel. É a mesma situação, é a empresa aérea que responde? Ela vai sempre responder, tá? O que é importante é o consumidor documentar essas situações. Cuidado, não vai pegar só um mero recibinho, pegue uma nota fiscal de despesas que você tiver, sabe? Às vezes um transfer que você teve que fazer, pede nota fiscal, geralmente o pessoal tem MEI, na hora de escolher quem vai te fazer esse transfer que não estava previsto, porque às vezes o recibinho é questionável, né? Ele não é um documento fiscal, ele é um documento apenas que mostra que foi feito um serviço, né? Mas a empresa aérea vai responder por tudo. E detalhe importante, hein? Se você usou uma agência para intermediar isso tudo, a agência também tem a responsabilidade. Se você usou um aplicativo, o aplicativo também tem essa responsabilidade, porque ela é solidária. Todos que estão envolvidos naquela cadeia do negócio, quem vendeu, quem intermediou, quem executou, todo mundo responde solidariamente. Pode incluir todo mundo na brincadeira aí. Nos casos de quando o PROCON é acionado e o órgão notifica as empresas e as agências, enfim, qual o grau de resolutibilidade? Nós atingimos aí 90%, tá? Realmente, a maior parte dos casos acabam sendo resolvidos. E, olha, até registrar, né? A gente critica, mas tem que falar o lado positivo. A resolutividade das empresas aéreas é muito grande aqui em Rio Preto, tá? E as agências também de São José do Rio Preto, elas se empenham ao máximo para resolver os problemas dos consumidores. Então, o cenário não é tão ruim, né? As empresas procuram e realmente acaba indo para o PROCON, também acabam quase que resolvendo tudo. E aí, é sempre o melhor caminho. Aí, quando não resolve amigavelmente, aí o caminho é a justiça, não tem jeito. Pegar um advogado... Aí é o judiciário, aí é o juizado de pequenas causas, mas agora no PROCON, Alexandre, a gente coloca o final da reclamação fundamentada ou não fundamentada. Quando é fundamentada, eu dou até as razões já do direito. O consumidor sai do PROCON agora com um documento embaixo do braço dizendo por que é que ele tem razão. Então, esse documento do PROCON, ele passa a ter uma força perante o judiciário, porque a pessoa vai para o judiciário não com uma mera reclamação feita do PROCON e não atendida. A partir de agora, a partir de fevereiro, que o sistema já está sendo adequado para isso, ele vai para o judiciário com uma decisão do PROCON, dizendo é fundamentado e por que é fundamentado? Porque o PROCON notificou, aplicou a lei tal não foi respondida. Isso vai auxiliar até o judiciário na hora de sentenciar. Muito bom, gente. Estou conversando com o diretor do PROCON de Rio Preto, Jean Dornelas, está falando aí sobre os direitos do consumidor no caso de cancelamento de voos, pacote de viagem, passagem de ônibus, etc. Jean, alguma coisa mais sobre esse assunto? Talvez que a gente não abordou? Quer falar mais alguma coisa dessa questão? Perfeito. Olha, gente, eu quero salientar esse momento aqui dessas viagens canceladas. Pense bem, reflita bem. Nós sempre estamos aqui com um delay, um atraso aí de alguns meses em relação à pandemia, quando você compara com os Estados Unidos e com a Europa. E olha, gente, a coisa está muito feia lá, voos, passeios, sendo tudo cancelado. Então, se você tiver a chance ainda de optar em fazer ou não uma viagem, comprar ou não uma passagem agora, nesse momento, ao menos no primeiro semestre, pense bem, porque realmente os cancelamentos estão sendo muito grandes. E dano moral por cancelamento em virtude da pandemia, não tem. O que tem são os direitos da responsabilidade objetiva, indenizar por isso ou por aquilo, mas dano moral por constrangimento não vai existir, porque a pandemia é algo que foge do controle de todo mundo. Sem dúvida. Bom, gente, aproveitando a participação aqui do Jean Dornelas, a gente está no período aí de matrícula escolar,
compra de material escolar, etc. Se ele me permitir, quero abordar esse tema também, pode ser? Claro. Então, quero saber, a gente tem visto listas, algumas absurdas aí, escolas pedindo papel higiênico, itens de uso comum, sabonete. Queria que o senhor falasse para a gente o que as escolas podem exigir dos pais na hora de entrega da compra da lista de material escolar. Perfeito. Tudo que é coletivo, por exemplo, se setor material de limpeza, isso não pode ser exigido individualmente. Não há justificativa no mundo, tá? Se tem, por exemplo, uma programação anual, essa programação anual tem que ser divulgada no ato da matrícula para o pai poder decidir se ele vai poder cumprir aquilo ou não. Senão ele gera futuramente constrangimento para o filho. Olha, eu passeio tal, meu filho não vai porque eu não tenho condições. Então isso também tem que estar colocado logo no ato da matrícula, conhecer qual o custo e quais são esses passeios. O uniforme. Você é obrigado a comprar o uniforme da escola? Não. Mas você pode fazer o uniforme desde que você siga todas as regras de logomarca, modelo, né? Então, você não é obrigado a comprar o da escola, mas é obrigado a seguir o modelo da escola. Outra coisa importante também, eu sou obrigado a comprar aquela marca naquele estabelecimento? Jamais. E fique atento a isso, tá? Essa história de marca, de estabelecimento, jamais. Eu quero que me denunciem as escolas que colocam esse direcionamento, porque isso não pode. Isso induz, né? Isso é a tal da vez, chega a ser quase uma venda casada. Venda casada. O consumidor não é obrigado a aceitar esse tipo de coisa. Então, fica essa dica importante em relação aos uniformes, produtos coletivos, denunciem no PROCON, nos passe, eu não vou dizer quem é o pai, quem é a mãe que denunciou, mas eu vou colocar ordem, né, nessas escolas que eventualmente possam abusar, né? O WhatsApp do PROCON é 996-270528, 996-270528. E também as redes sociais do PROCON, tá? O PROCON está lá no YouTube, está no Facebook e no Instagram. Você coloca lá PROCON Rio Preto, que você vai conseguir falar com a gente. E fica aqui na Silva Jardim, em frente à Praça da Figueira, aqui na Vila Figueira. Santa Cruz, né? Exatamente. É isso aí, gente. Tá, então, o diretor do PROCON de Rio Preto falando um pouquinho com a gente dos seus direitos. Fala mais alguma coisa, Jean? Algum recado? Recado que eu estou saindo de férias, volto dia 5, né? Mas a Renata estará lá junto com toda a equipe do PROCON para melhor atender todo mundo aí, tá bom? Maravilha, gente. Tá aí então o PROCON de Rio Preto, trabalho bastante bem feito aí, muito bons resultados. É isso aí, deixa eu dar alguns recados aqui, porque a Prefeitura semana passada anunciou que abriria um centro de atendimento respiratório. No começo dessa semana disse que ele funcionaria nesta quarta-feira, mas inclusive acabou de chegar uma nota aqui que a abertura do centro de atendimento da Swift nesta quarta-feira foi adiado para nova data ainda nesta semana, talvez até sexta-feira aí esteja funcionando, e o adiamento decorre das dificuldades para a contratação de recursos humanos necessários para o funcionamento da unidade, tá? Então a Prefeitura, a Secretaria de Saúde tendo dificuldades para encontrar profissionais de saúde, né? A demanda está altíssima aí, todas as unidades lotadas, inclusive particulares, plantão de Unimed, de Alsta, de HB, tudo aí no limite, né? E a Secretaria de Saúde recomenda, então, que os pacientes que precisarem de atendimento podem dispor das redes de unidades básicas de saúde e também da telemedicina, né, que tem sido uma ferramenta aí bastante importante na hora de quem está com algum sintoma leve e tal, para evitar se deslocar até as unidades e correr o risco aí de uma contaminação, passa ali por uma triagem pela telemedicina, se for o caso, pega até um atestado online e, enfim, facilitando a vida aí. E importante registrar, segundo a Secretaria de Saúde, que nesse momento a prioridade é colocar em funcionamento a Swift e reforçar a telemedicina. E também, inclusive, a saúde já fala em reativar os leitos do Fraternidade, posteriormente ainda, sem data prevista, tá? Então, a situação bastante complicada na saúde. Inclusive aqui, vamos passar os últimos dados da Covid para ter uma ideia do crescimento, né,
da Covid, que o último dado divulgado pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde, no dia 6 de janeiro, Rio Preto tinha 100.992 pessoas contaminadas por Covid-19, isso desde o início da pandemia, lá em março de 2020, com 2.835 mortes. Nesse mesmo balanço último divulgado pela Saúde, constava que em apenas 7 dias, 2.013 novos casos tinham sido registrados em Rio Preto. O lado bom é que sem nenhuma morte, graças aí à vacina, né, que tem deixado os sintomas da Covid mais leves. O mais preocupante é o crescimento das taxas de ocupação de leitos UTI por doenças respiratórias, que depois de um bom tempo praticamente vazios, aí, bem baixo índice de internação, na primeira semana do ano bateu os 40%. No dia 6, né, o último dia que a saúde divulgou os dados, haviam 219 pessoas internadas com síndrome respiratória grave e aguda, sendo 78 em UTI. E tínhamos também 19 pessoas internadas com Covid, sendo 7 em UTI. Tá aí, então, a gripe tem prejudicado mais, né? A gripe causada pela influenza H3N2 tem sido mais agressiva que a Covid. A Covid, claro, o Rio Preto tem uma taxa de vacinação bastante alta, batendo aí os 90% com a segunda dose. E antes de finalizar o programa, recebi uma nota aqui do Sincomércio com o horário de funcionamento das lojas do Calçadão e dos shoppings para o Carnaval 2022. O Carnaval que não deve acontecer, né? A Prefeitura cancelou todos os eventos que teriam financiamento, recurso público, alguns blocos, como o Bloco do Vasco, já anunciou que não vai sair, mas de qualquer maneira o Carnaval está aí e o Sincomércio decidiu os horários, né? No dia 28 de fevereiro, a segunda-feira que antecede a terça do Carnaval, as lojas do Calçadão funcionarão em horário normal até às 6 horas da tarde. Na terça-feira de Carnaval, que é dia 1º de março, o comércio não vai abrir, né, compensando o feriado trabalhado do dia 8 de dezembro. E na quarta-feira de cinzas, dia 2, as mesmas lojas abrem aí normal a partir do meio-dia, como já é tradição. Já os shoppings na segunda-feira abrem das 10 da manhã às 8 da noite, que também vai se repetir na terça-feira de Carnaval, das 10 às 8. E na quarta de cinzas, os shoppings abrem ao meio-dia até às 10 horas da noite. É isso aí, a gente volta a falar sobre isso nos próximos programas. É isso aí, gente. E essa edição do X da Questão fica por aqui. Lembrando que, se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e também às 7 horas da manhã. Esse programa está disponível também nas nossas redes sociais, tanto lá no YouTube quanto no Facebook. E repetindo aí o número do nosso WhatsApp, se você quiser mandar uma mensagem para a gente, sugerir uma pauta, uma entrevista, etc., é o 99163-7905. E todas as informações do Legislativo Rio-Pretense, como você já sabe, você encontra no nosso site, está aí na tela, ó, riopreto.sp.leg.br. Lembrando que a Câmara também está lá no Instagram, está lá no Flickr, né? No Flickr você encontra fotos de todos os vereadores e todos os eventos realizados aqui na Câmara de Rio Preto. É isso aí, gente. Valeu pela audiência, pela paciência e até o próximo programa.